Boa noite, pessoal. Professor Alexandre Colégio Santa Marta. Primeiro período, vamos lá. A gente vai falar de Getúlio Vargas, biografia e governo, ok? Vargas, pessoal, foi um dos presidentes mais importantes da história brasileira. Governou o Brasil por 18 anos e 6 meses. Quem foi Getúlio Vargas, pessoal? Foi um dos políticos e presidentes mais conhecidos da história brasileira. Exerceu vários cargos públicos e políticos, inclusive o de presidente do Brasil por 2 períodos. Ele foi presidente do Brasil entre os anos de 30 a 45, 15 anos, e de 51 a 54, tendo sido o presidente que mais tempo governou o Brasil, pessoal. Entrou para a história do Brasil por ter realizado várias mudanças econômicas e sociais, que nós vamos dar uma olhada, principalmente da área dos direitos trabalhistas. Tem uma biografia resumida aqui, mas uma vida pública e política muito extensa, ok? Mas a gente colocou aqui o resumo. Nasceu em 1882, tá? No Rio Grande do Sul. Em 1909, foi eleito deputado estadual, já no Rio Grande do Sul. Foi eleito deputado estadual novamente, mas renunciou. Voltou para a Assembleia em 1917, que aí ele exerceu o cargo de deputado estadual. Depois foi deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Foi ministro da Fazenda no governo Washington Luiz, ok? E entre 1928 e 30, exerceu o cargo de governador do Rio Grande do Sul. E aí, os 2 períodos de presidente, né, de 30 a 45, tá? E foi uma fase conhecida como Estado Novo, e de 51 a 54 foi novamente presidente do Brasil. Ele faleceu no dia 24 de agosto de 1954, aos 72 anos, no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete, e a causa da morte foi o suicídio. Vamos dar uma olhadinha aqui no início, onde tudo começou. Começa na Revolução de 30, a entrada dele no poder, tá? Ele foi um dos responsáveis pela Revolução de 30, o líder, que derrubou o governo de Washington Luiz. Seus 15 anos de governo caracterizaram pelo nacionalismo, a valorização da nação, e o governo para o povo, que é o populismo. Sob seu governo foi promulgada a Constituição de 1934. Por isso, o período de 34 a 37 é conhecido como governo constitucional. Professor, o que foi o Estado Novo? Em 1937, ele fecha o Congresso e passa a governar com poderes ditatoriais. Sua forma de governo passou a ser centralizadora e controladora. Criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para fiscalizar e censurar manifestações contrárias a seu governo. Perseguiu opositores políticos, principalmente os partidários do comunismo. Enviou Olga Benário, esposa do líder comunista Luiz Carlos Prestes, para a Alemanha nazista. Vamos agora falar um pouco do lado positivo, principalmente em relação às realizações. Ele criou a Justiça do Trabalho, instituiu o salário mínimo, a CLT, tá? As férias, a jornada de trabalho de 48 horas. Isso foi tudo fruto de seu governo, ok? Carteira profissional, essa valorização dos direitos trabalhistas, ok? Getúlio Vargas investiu muito na área de indústria de base, de infraestrutura do país, criando a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, a Hidrelétrica do Vale do São Francisco e o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Saiu do governo em 1945 após um golpe militar. Então, esse foi o primeiro mandato, primeiro período, né, dele como presidente. Já o segundo mandato, o segundo período, em 1950, ele volta ao poder através de eleições democráticas, não através de revolução, ele volta. Nesse mandato, continuou com a sua política nacionalista e criou a campanha do Petróleo é Nosso, que resultou na criação da Petrobras. Foto dele aí, no início do seu segundo mandato.
E agora vamos falar do momento do término, né, que foi o suicídio dele. Em agosto de 1954, ele se suicida no Palácio do Catete, com um tiro no peito. Deixou uma carta e uma frase que entrou para a história: deixo a vida para entrar na história. Até hoje, o suicídio gera polêmicas. O que sabemos é que seus últimos dias foram de muita pressão política por parte da imprensa e dos militares. Além disso, a situação econômica do país não era boa, fato que gerava muito descontentamento entre a população. Tá? E no resuminho que eu fiz aqui, a gente tira uma conclusão. Embora tenha sido um ditador e tenha governado com medidas controladoras e populistas, Vargas foi um presidente cujo governo teve como uma das suas principais marcas o desenvolvimento do país. Então, tem seus méritos, além de criar obra de infraestrutura e desenvolver o Parque Industrial Brasileiro. Tomou muitas medidas favoráveis aos trabalhadores e foi justamente na área do trabalho que deixou sua marca registrada. Tá? Praticou uma política econômica que gerou muitos empregos no Brasil e suas medidas favoreceram principalmente os trabalhadores brasileiros. Tá? Uma curiosidade é que Getúlio Vargas era formado em Direito, ou seja, além de político, era também advogado. E aqui tem uma foto desfilando, Getúlio desfilando, em 1951. Ok? Eu vou interromper aqui. Pessoal do segundo e terceiro período, muito obrigado e a gente vai continuar com os vídeos. Um grande abraço. Valeu!